Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai preparar o terreno para uma imersão daquelas em geografia. Sabe aqueles conceitos que pipocam o tempo todo nos noticiários? Tipo identidade, nação, território, mas que a gente quase nunca para entender de verdade? Pois é, como os povos se formam? Por que alguns pedaços de terra são tão, mas tão disputados? É exatamente esse universo que a gente vai decodificar agora. Para começar, imagine a seguinte cena. Um estádio de futebol completamente lotado. De um lado é uma torcida cantando sem parar. Do outro, a torcida rival com a mesma energia. Durante aqueles 90 minutos, cada grupo domina uma parte da arquibancada, certo? E ninguém da torcida rival ousa cruzar aquela linha invisível. Mas por que isso acontece? Simplesmente porque ali, naquele exato momento, cada grupo demarcou seu próprio território. Olha só que fascinante, a gente pegou um conceito geopolítico gigantesco, daqueles debatidos por líderes mundiais, e trouxe para um cenário do nosso dia a dia. Isso mostra que o território não é só um pedaço de terra pintado num mapa. É um espaço que é ocupado, dominado e defendido por um grupo social. Pode ser um país inteiro ou, sabe, só o nosso time do coração dominando o lado norte da arquibancada. Bom, para organizar nossa análise de hoje, o roteiro é o seguinte. A gente começa definindo o que é território, depois entende a diferença entre Estado, nação e povo, passa para a construção da identidade, entra na parte tensa de fronteiras e conflitos e fecha falando sobre reterritorialização e o espaço vivido. Bora lá? Ponto número 1. O que é território? Do espaço físico ao poder. Então, como esses espaços ganham vida na prática? O pulo do gato aqui é entender que território não é só a natureza intocada. Uma floresta virgem é linda, mas é só uma paisagem. O território nasce exatamente no segundo em que o ser humano pisa lá, conquista, organiza e coloca limites. Ou seja, é a apropriação do espaço por um grupo que dita as regras e impõe o seu poder ali dentro. Sem poder, sem território. E o mais louco é que o tempo de duração desse poder varia demais. As fronteiras do Brasil, por exemplo, estão aí sendo defendidas há séculos. Isso é que a gente chama de território permanente. Mas a territorialidade também aparece em coisas super rápidas. Pensa numa feira livre. Por umas horinhas na semana, os feirantes mandam naquele espaço. Eles criam regras, caminhos, limites visuais. Acabou a feira, desmontam tudo e o território some, voltando a ser uma rua qualquer. Muito doido, né? Isso fica super claro quando a gente olha para a organização das cidades. A forma como o espaço físico é arranjado está totalmente amarrada com quem tem o poder. Ruas largas em bairros nobres e vielas apertadas nas periferias não caíram do céu por acaso. Elas são a fotografia perfeita de uma correlação de forças e daquela disputa constante por cada metro quadrado. Número 2. Estado, nação e povo. Esclarecendo as diferenças. Agora, a gente precisa muito separar esses termos, que o pessoal vive usando como se fossem a mesma coisa, mas não são. O Estado, com o E maiúsculo, é a parte burocrática, política e jurídica da coisa. São as leis, os impostos, os governantes. Já a nação é algo muito mais profundo, vem da cultura e da história. É aquele sentimento de pertencimento, a língua viva, as tradições. Para resumir de um jeito bem prático, o Estado é a estrutura de concreto e as regras. A nação é a alma da galera. E para um Estado existir de verdade e ser respeitado no mundo hoje, ele precisa dar o cheque numa lista de 4 itens básicos. Tem que ter um território muito bem definido, uma população morando lá, um governo próprio que realmente apite alguma coisa e, por fim, precisa ter capacidade diplomática para conversar de igual para igual com outros países. Geralmente, a gente tem na cabeça aquela ideia do Estado-nação, sabe? Aquele país redondinho, onde todo mundo tem exatamente a mesma cultura. Só que a realidade é que isso é uma raridade absoluta. A vida real é cheia de estados multiétnicos. Olha o Brasil. Nosso país tem uma diversidade absurda, abrigando mais de 215 nações indígenas diferentes. Povos como os Yanomami, os Kayapó, cada um com a sua língua e visão de mundo, mas todos dividindo as regras do mesmo território estatal. E isso nos leva ao ponto 3, a construção da identidade, o pertencimento à terra. É aqui que a geografia ganha contornos mais emocionais. O genial geógrafo brasileiro Milton Santos resumiu tudo perfeitamente com essa frase. O território é o chão e mais a população. Pensa nisso. O chão puro é só pedra, relevo e minérios. Ele só ganha um sentido pleno de território quando a gente soma a vida, o suor, o trabalho e a cultura da galera que respira ali. É uma conexão visceral. E tem um detalhe acadêmico que muda toda a perspectiva.
O território cultural é muito, mas muito mais antigo que qualquer linha política no mapa. Para os povos tradicionais, a terra não é um lote para vender no mercado. Pelo contrário, é o sagrado, a casa dos ancestrais, a raiz de onde a própria identidade se nutre. É uma ligação espiritual inquebrável que já existia séculos antes de alguém inventar a burocracia das fronteiras. Ponto 4. Fronteiras e conflitos étnicos. Quando os mapas ignoram as pessoas. Mas e aí, o que acontece quando alguém desenha um mapa sem ligar para quem já mora lá? Por que rolam guerras tão pesadas por pedaços de terra? Se a gente olhar de perto, quase nunca é só por causa de dinheiro ou recursos minerais. Quando governos ou potências estrangeiras riscam uma fronteira apagando a cultura local, eles criam uma panela de pressão. Nesses casos, lutar pelo território é literalmente lutar para não deixar a própria identidade desaparecer. Para ilustrar o tamanho do desastre que fronteiras arbitrárias podem causar, dá para pensar em dois grandes cenários geopolíticos. Primeiro, a nação dividida. Pensa no caso clássico do País Basco, um povo só, com costumes milenares, que acabou cortado ao meio pelas delimitações da Espanha e da França. Segundo cenário, a coexistência forçada. Aconteceu na partilha da África no século XIX. Grandes nações europeias pegaram réguas e juntaram num mesmo país grupos étnicos que eram rivais históricos. O resultado? Uma semente plantada para tragédias humanitárias sem fim. Então, o recado que fica é vital. Não importa a grossura da linha impressa no livro escolar, as fronteiras nunca são eternas. Lembra da praça no centro da cidade que a prefeitura pode aumentar ou diminuir? Os grandes limites nacionais funcionam do mesmo jeito. Fronteiras respiram, encolhem e esticam de acordo com as novas lógicas de poder e nada mais que isso. E chegamos ao número 5, reterritorialização e o espaço vivido, mudando e reconstruindo. Sabe de uma coisa incrível? O território também viaja na bagagem das pessoas. Quando alguém migra, rola uma perda do território original. Daí entra a tal da reterritorialização. Imagina os milhares de nordestinos que chegaram em peso para construir São Paulo, ou os imigrantes europeus no sul do Brasil. Para não perderem as raízes, eles recriam os pedacinhos do território perdido na nova casa. Adaptam a arquitetura, abrem feiras focadas nas comidas típicas, fazem as festas tradicionais. É a vida dando um jeito de reconstruir um novo território num solo diferente. Para fechar a nossa análise, fica uma reflexão para quando a gente botar o pé fora de casa. O nosso espaço vivido, aquele trajeto de todo dia, a rua ou bairro, não é só um cenário de fundo inerte. Ele é um agente que atua o tempo todo sobre quem nós somos. Compreender geografia é, antes de mais nada, sacar isso. O chão molda o ser humano e o ser humano molda o chão. Fica aqui o convite para a gente olhar para a territorialidade do nosso dia a dia com uma curiosidade sempre nova. Um abraço e até o nosso próximo mergulho.